Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui para o nosso quinto dia da nossa campanha do jejum das portas abertas. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Meu Deus, muito obrigado por cada uma dessas vidas que pararam, Senhor, levantaram logo cedo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, as verdades do Teu Evangelho. Eu abençoo, Senhor, cada vida nesta manhã e eu declaro um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo separado pelo Senhor para cada uma dessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Seu amor possa atingir cada coração e que cada um possa, Senhor, ser alcançado por Ti, em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Queridos, muito bom ter você aqui, muito bom estarmos juntos novamente, né, nesse quinto dia dessa nossa campanha. Peço para você gentilmente que à medida que eu for ministrando aqui, você vai deixando aqui os seus comentários e também compartilhando. Compartilha, por quê? Porque outras pessoas precisam ouvir esta verdade espiritual que você está ouvindo nessa noite ou nessa manhã, tá? E eu creio que o Senhor, Ele vai colocar as mãos e vai te dar aquilo que você tanto precisa, tá bom? Nesse quinto dia da campanha das portas abertas, eu quero falar sobre o caminho da salvação. Anote aí, o caminho da salvação. Você já conhece? Você já conhece o caminho da salvação? Se eu fizer uma pergunta para você, você acredita que todo mundo é filho de Deus? Escreve aqui nos comentários se você acha que todo mundo é filho de Deus. Se todo mundo é filho de Deus, por que o mundo está desse jeito? O que vocês acham que eu deveria fazer para o mundo ser salvo? Para você ser salvo? Essa é uma pergunta mais comum para o ser humano. Não sei se você sabe, tudo no universo é regido por leis. Sabia disso? Pois é, no universo tudo é regido por leis. O mar tem seus limites, o dia e a noite têm horários para serem cumpridos. Né? Existe a lei da gravidade. Né? Olha o que a lei da gravidade faz. Ó. Eu pego esse pincel e eu solto ele, ele cai, tá vendo? Ó, lei da gravidade, ela não pode ser infringida. Né? Um exemplo, o filho que ao receber a incumbência do pai para plantar o milho na lavoura, ao invés dele pegar lá o saco de milho, aquele monte de semente de milho e colocar um em cada cova, ele abre uma cova e coloca tudo em um lugar só. Isso aí ele está descumprindo a lei da natureza. Então todo relacionamento com Deus, meu amado, todo relacionamento com Deus, com o homem, de Deus com o homem, são determinados por leis. A salvação também é. Então a primeira lei, sabe qual é? A primeira lei é: Deus te ama. Deus te ama. Poderosa essa lei. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para você. Glória a Deus. E onde eu vejo isso? Lá na palavra do Senhor, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o que havia de melhor, Ele pegou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que será que Deus deu o filho dele? Porque é o que um pai tem de mais valioso, é o filho. Sabia disso? Quem era o filho? O filho era o próprio Deus que se fez carne. E ele deu o filho e se deu ao mesmo tempo. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, tem um plano. O plano do diabo é roubar, matar e destruir. Mas o plano de Deus é dar vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Esse tempo de jejum de portas abertas, Deus tem vida abundante para você. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida de morte, como o diabo tem para nós. Não é uma vida de destruição, como o diabo tem. Não é uma vida de roubo, mas é uma vida e uma vida abundante. O que é vida abundante? A vida abundante é uma vida com propósito. Quais são os problemas do homem? Os problemas do homem estão em relação à identidade. Tem problema com identidade o homem. E o homem ele fala assim: de onde eu vim?
Quem eu sou? Você já se fez essa pergunta? De onde eu vim, quem eu sou? Isso é um problema de identidade. Você não tem identidade clarificada ainda. Por quê? Você só cumpre propósito se você tem identidade clarificada. Um outro problema, qual que é? É a falta de destino. Qual o motivo de você viver? Para onde eu vou? Então muitas pessoas não sabem qual o seu destino. O plano de Deus é esclarecer tudo isso na sua vida. Tudo isso. Esse é o plano do papai. Por que as pessoas elas não se sentem amadas e não conhecem o plano de Deus para suas vidas? Sabe por quê? Eu vou falar sobre isso agora. É a segunda lei. O homem é pecador. E o homem está separado de Deus por conta dos seus pecados. Você sabe por que o homem é pecador? A palavra do Senhor fala, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala assim, ó, porque todos pecaram. Mas quando que eu pequei, pastor Claudemir Ribeiro? Quando foi que eu pequei? Eu não lembro. Pois é, todos nós pecamos. Quando? Lá no Éden. Mas eu nem existia nessa época. Pois é, o que o primeiro homem fez, toda a humanidade pegou aquela maldição que havia sobre a vida dele, veio sobre a vida da raça humana. O homem quebrou a aliança. Então o propósito de Deus lá era a imagem e semelhança. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu? O homem quebrou a aliança. Houve um problema externo na vida do homem. Qual foi o problema externo? A desobediência a Deus. Porque Deus falou assim, ó, de toda árvore que tem frutífera no jardim você pode se alimentar, exceto dessa. Deus ele colocou o homem à prova ali. E deu a liberdade para ele, liberdade de escolha. Deus ele não é manipulador, ele sempre dá liberdade para nós. A escolha é minha, a escolha é sua. E qual foi o problema interno? O homem tornou-se pecador quando desobedeceu. Então a natureza pecaminosa entrou dentro do homem e agora essa natureza faz parte da sua existência. Um exemplo, né? Quando uma criança toma veneno, ela tem dois problemas. O problema da desobediência com a mãe, né, que ela desobedeceu a mãe, e tem também o problema em relação à intoxicação estomacal, né? Ele acaba tendo um problema interno. E assim é na nossa vida a questão do pecado. Aí o que aconteceu com o homem? O homem se tornou um pé de pecado. O pé de laranja, ele pode dar laranja doce ou laranja azeda. Mas o fruto do pé de laranja é sempre laranja, não é isso? O homem pode ser bonzinho ou ruinzinho. O fruto será sempre pecado. Por quê? Porque o homem está separado de Deus. De que forma? Pela morte espiritual. Por quê? Por causa da desobediência de um homem. Toda a raça humana se tornou desobediente. E a Bíblia fala em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é santo e o homem agora é pecador. O que precisa? Precisa haver morte. Precisa alguém morrer agora. Porque o santo não se mistura com o pecador, com o pecado. Lá em Isaías 59, verso 2, fala que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto para que não nos ouça. O que impede Deus ouvir as nossas orações são o quê? Os nossos pecados. Então, o que acontece com o homem? O homem sente falta de Deus. E o homem tenta encontrá-lo. E aí ele tenta encontrá-lo pelo esforço próprio. Aí ele começa a trabalhar o seu bom caráter. Não, eu vou ser bonzinho agora. Vou ter caráter, eu vou pagar minhas contas direitinho. Porque eu preciso ser aceito por Deus. Eu preciso encontrar Deus. Aí ele começa a tentar pelo esforço próprio, bom caráter, vai para a religião, se torna um religioso contumaz,
bate carteirinha, ele adora tudo que é santo, faz um monte de promessa, se envolve com filosofias, com boas obras. E agora, sabe o que a palavra fala sobre tudo isso? Tudo isso diante de Deus são trapos de imundície. Está lá em Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundos, e as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Mas por que Deus não aceita os nossos esforços para sermos salvos? Sabe por quê? Por causa da origem deles. A origem dos nossos esforços são originados do pé de pecado. Por isso, não podem satisfazer a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus para o pecado? A morte. Porque o pagamento pelo pecado, conforme eu já acabei de citar agora há pouco, é a morte. O salário do pecado é a morte. Nada que nós fizemos mudará nossa condição de pecador. Somos pé de pecado, pecadores por natureza. Qual é a resposta de Deus para esse terrível problema? Deus tem uma resposta. Jesus Cristo é a única solução para o problema da separação do homem e Deus. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 23, fala que o homem que peca tem que morrer. Mas Deus não é mau, Deus é justo. Um juiz que tem que condenar pela lei um criminoso terrível, né? Isso é um grande exemplo. Mas o criminoso é o seu filho. O que ele vai fazer? Qual o remédio? O remédio de Deus para essa punição que não pode ser burlada. Em primeiro lugar, um pecador não pode pagar por pecado de outra pessoa. Não pode. Assim como alguém que deve não pode saldar uma dívida alheia. João 3,16 diz que Jesus não tinha pecado e se deu por nós. 1 João capítulo 1, versículo 7, João nos ensina: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. O sangue do inocente, o sangue de Jesus, ele tem justiça para pagar o preço do injusto. Por isso, meu amado, Jesus morreu. Mas não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. E a morte não pôde contê-lo. Não pôde ter ele por muito tempo. Maomé, Buda, Confúcio, todos estão mortos. Maria, os apóstolos, todos estão mortos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou. A quarta lei: é preciso receber Cristo por um convite pessoal para usufruir dessa salvação. Nós precisamos recebê-lo. Receber por quê, pastor Claudemir? Lá em João capítulo 1, versículo 12, fala assim que a todos quanto receberam, só os que receberam Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, quando você crê no nome de Jesus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus. Todos são filhos de Deus, pastor? Não. Todos não são filhos de Deus. O homem já nasce salvo? Também não. O homem já nasce com Jesus no coração? Também não. Para sermos feitos filhos de Deus, nós precisamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas como que eu vou receber, pastor? Muito simples. Pela fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o Senhor fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é de graça, é presente, não é por obras, não é por religião, não é por penitência, ou qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus. Graça é favor imerecido, é só assim. Você vai receber também por um convite pessoal. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus fala assim, ó como ele está. Eis que estou à porta e bato. Tá desse jeito, ó, batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Desta forma, meu amado, o Senhor, Ele tem esse poder sobre a sua vida. Quando você abre a porta, Ele está batendo a porta. Se você ouvir e abrir, Ele vai entrar. Como que você pode abrir a porta do seu coração? De que forma? Através de uma confissão. De uma confissão. E é o que você vai fazer agora. Em Romanos capítulo 10, versículo 9. O Senhor fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que você tem que fazer, meu amado? Você tem que crer com o coração e confessar com a sua boca. Crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar Ele como seu Senhor e Salvador com a sua boca. Eu quero que você, aí onde você está, curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as mãos no coração. Enquanto eu conto essa história, conta-se que quando o Império Chinês estava sob o comando do penúltimo imperador, sob leis rígidas, todo ato de indisciplina deveria ser duramente castigado. Só que o imperador tinha um filho de apenas 7 anos de idade, que como toda criança aprontava de vez em quando. Mas para os súditos, o filho do imperador é quase um semideus. Como fazer para que seus atos fossem punidos sem ofender essa pretensa divindade? O imperador colocou um súdito para que todas as vezes que seu filho errasse, esse súdito recebia chibatadas em lugar do seu filho. Isso é graça. Nós erramos, mas quem leva as chibatadas é o servo sofredor de Isaías 52. E quem é esse servo sofredor? É Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero saber de todos vocês que estão aqui comigo neste momento, você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda nunca disse sim para Jesus, e você quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você faça comigo esta oração. E ao final você vai escrever assim nos comentários: eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador hoje. O teu nome vai ser escrito no livro da vida. Faça essa confissão de fé comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra. Que palavra poderosa. Que palavra maravilhosa. Eu nunca ouvi uma palavra igual antes. Se eu ouvi, eu não lembro. E eu me decido hoje pelo Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que foi enviado a este mundo para pagar pelos meus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. E eu decido hoje aceitá-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e anula todo escrito de dívida que estava na mão de Satanás. E toma agora, e rasgue agora, porque a partir de hoje, o meu nome está no livro da vida, e eu tenho parte contigo a partir de hoje. Eu o recebo em um ato de fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Poderoso, né, querido? Deus abençoe sua vida. Você que disse sim para Jesus, eu quero declarar um tempo abundante, um tempo da abundância de Deus sobre a tua vida, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio que o Senhor, Ele preparou esse tempo para você. Não jogue fora essa oportunidade, tá bom? Quero pedir para você, faça as suas meia hora de oração, tá bom? Coloca lá os alvos de oração, usa o reloginho, tá bom? Use o reloginho, faça a sua oração. Vamos continuar firme no propósito, tá bom? Eu vou indicar você ler hoje
o livro de Provérbios, capítulo 5, tá bom? Leia ele, estude ele, tá joia? E eu quero que você esteja comigo amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Nós vamos estar ao vivo, fazendo aqui mais um dia da nossa campanha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e te derrame muita paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra a tua vida. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.